Bom dia, queridos. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o nosso módulo 17. Ele está falando sobre funções sintáticas do pronome se. Tá? Nós vamos ver quais as funções sintáticas que esse pronome pode nos proporcionar, tá bom? E também vamos falar sobre narrativas da cultura popular, ok? Então vamos começar a nossa aulinha, prestem atenção, peguem o livro a partir da página 36, ok? Bom, na página 36 nós encontramos esses dois cartazes, olha só. Contrata-se manicure. Esse é o nosso primeiro texto, tá? Ó, o texto 1, contrata-se manicure. No texto 2 eu tenho precisa-se de manicure. Quem contrata, contrata alguém. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o que nós temos de diferente aqui? No texto 1, eu não tenho a presença da preposição. Ok? Então, vocês observaram que nos dois anúncios foi empregada a partícula se. Morfologicamente, ela é classificada como um pronome oblíquo. Lembra do que eu sempre falo para vocês? Morfologia, estudo das palavras, sintaxe, o estudo dos termos. Então, morfologicamente, nós temos o que na nossa morfologia? Artigo, substantivo, adjetivo, correto? Tudo isso. Então, morfologicamente, esse nosso se, essa partícula, é um pronome oblíquo. E sintaticamente, vamos ver como ele se classifica? Neste módulo, nós estudaremos o pronome se, exercendo as funções de, olha só, quantas funções ele vai exercer sintaticamente. Pronome apassivador, pronome reflexivo e reflexivo recíproco e também como índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver como se dá isso? Vamos voltar ao texto 1, que diz assim: contrata-se manicure. Veja em que voz está o verbo. Vamos lá? Ele está na voz passiva sintética, tá? Porque contrata-se. Olha o se aí. Então, ele está na voz passiva sintética. Ele sintetizou. Passando essa oração para a voz passiva analítica, sabe como que ficaria? Ó, manicure é contratada. Aqui eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Por isso que eu posso dizer que é a voz passiva analítica. Enquanto quando nós temos o se, ele é sintético. E isso nos mostra que o sujeito do verbo é manicure e que o pronome se está exercendo a função de partícula apassivadora. Você também já aprendeu que em casos como esse, o verbo deve concordar com o sujeito em número e em pessoa. Claro, né? Porque senão vai ficar estranho. Logo, se o sujeito fosse, por exemplo, manicures, o verbo teria de acompanhá-lo. E aí o anúncio ficaria desta forma: contratam-se manicures, tá? Ou, se fosse na voz passiva analítica, manicures são contratadas, tá bom? Enquanto no outro, manicure é contratada, aqui no plural eu vou colocar manicures são contratadas. Aí lá no texto 2 nós temos assim, precisa-se de manicure. Olha só, essa situação aqui é diferente, tá? É diferente, porque o verbo está na voz ativa e não mais na voz passiva. Olha só, precisa-se de manicure. O sujeito é indeterminado. Por quê? Porque alguém está precisando, tá? Não é possível identificar o sujeito. Enquanto que aqui eu posso identificar o sujeito, que é manicures, nessa outra aqui eu não posso identificar o sujeito.
Portanto, ele vai se tratar, nesse caso, esse pronome ser, ele será o quê? Um índice de indeterminação do sujeito, porque eu não sei quem é o sujeito. Então, ele não será partícula passivadora, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito, tá? A expressão de manicure é objeto indireto do verbo precisar. Foi o que eu falei lá no início da aula. Quem precisa de alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo indireto, porque exige a preposição de. Caso essa expressão fosse empregada no plural, não haveria alteração no verbo e o anúncio ficaria assim: precisa-se de manicures. Enquanto lá no outro nós poderíamos flexionar, aqui não, só vai flexionar o manicures, ok? Para entender melhor as funções sintáticas do pronome ser, vale a pena retomar o que foi aprendido sobre o sujeito e sua classificação em simples, composto, desinencial, que é oculto ou implícito, indeterminado e inexistente, que trata da voz reflexiva e da voz reflexiva recíproca. Vamos lá. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, tá? Sujeito composto é o que tem mais de um núcleo. Desinencial, sujeito oculto, né? Gosto de chocolate. Quem gosta? Eu, porque o verbo já está dizendo. Se eu dissesse assim, gostamos de chocolate, quem gosta? Nós, sujeito oculto ou desinencial. Indeterminado, que é o caso aqui que nós falamos. Precisa-se de manicure, tá? Isso é um sujeito indeterminado. Alguém precisa, mas não sei quem. E o inexistente é aquele sujeito que se refere a fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, tá? Vocês estudaram isso lá, acredito, lá no 6º e o 7º ano. Vamos lá. Que trata da voz reflexiva e da voz reflexiva recíproca. Ao estudarmos o sujeito indeterminado, nós vimos que o pronome ser pode ser empregado como um índice de indeterminação do sujeito. Foi o caso do texto 2 que eu falei para vocês, ó. Necessita-se de respeito. Lá no texto 2 foi precisa-se de manicure. Esse aqui é mais um exemplo, ó. Necessita-se de respeito e união. Bom, alguém está necessitando. Isso aí é um caso, tá? De um sujeito indeterminado. Ó, a forma verbal necessita transmite informação sobre um sujeito que não pode ser determinado, representado pelo pronome se. Nesse tipo de construção, o ser tem a função de indeterminador do sujeito, ou também, que nós falamos, índice de indeterminação do sujeito. Assim, o verbo pode ser empregado na terceira pessoa do singular, pois ele não tem com quem concordar, ok? É preciso estar atento para não confundir sujeito indeterminado com sujeito desinencial. O sujeito indeterminado, ele não dá nenhuma dica de quem é. Sabe que tem alguém, mas não dá, o verbo não te dá uma dica. Porque geralmente ele está empregado em terceira pessoa. Já o desinencial, ele te dá uma ideia. Foi o exemplo que eu dei antes para vocês. Ó, adoro estudar, gosto de leitura. Sou eu, o sujeito oculto ou desinencial. Enquanto o determinado, a gente não pode falar desse jeito, indeterminado. Bom, o sujeito desinencial não vem explícito na oração, viu? Ele é identificado, sabe por quem? Pelo verbo, tá? Ou a flexão do verbo. Quando eu falo assim, ó, falo muito. Quem é que fala muito? Eu. Ó, falo muito. Quem fala muito? Eu, por causa do meu verbo, já tá me dando essa dica. Ó, falas muito. Tu. Então, eu e tu, tá? Falas muito. O outro aqui, fala muito. Esse aqui é um sujeito, ele, ela ou você. Isto é, ele está, esse verbo, na terceira pessoa do singular já mencionado anteriormente. Falamos muito. Quem é que fala muito? Nós. Ele não está
explícito aqui, ou seja, não está escrito, não está sendo visualizado, mas o verbo indica que somos nós. Falais muito, ó, sujeito vós, já sei que o falais, porque quando eu estou conjugando o verbo falar, o falais, ele é apresentado no pronome, do caso reto, vós. Suponha que dois adolescentes conversem sobre sobre uma aluna nova na escola. Eis o diálogo. Olá, você já conheceu a aluna nova? Ainda não, mas já ouvi dizer que joga vôlei muito bem. Sim, joga vôlei e tênis. É uma atleta. Observe que lá na primeira fala, o referente da conversa é a aluna nova. Assim nas orações, joga vôlei muito bem, joga vôlei e tênis e é uma atleta, não houve necessidade de explicitar o sujeito, já que o contexto deixa claro quem é o referente. Quem é o referente? A aluna nova. Correto? Então, a oração dá continuidade, falando que ela joga tal, apresentando aí o nosso sujeito. Então, o que diz aqui? Esse é um caso comum de sujeito desinicial, que é oculto ou elíptico. Por quê? Porque quando quando se refere joga e tal, é ela, está na terceira pessoa. E como o sujeito já foi falado anteriormente, a menina joga muito, aí o que acontece? Nas outras orações, né? Porque cada oração ela é marcada pelo verbo, então as outras orações eu já sei que o sujeito já foi falado anteriormente, então ele não tem a necessidade de ser repetido nas outras, por isso ele é oculto. Mas nem sempre é tão simples assim. Veja, fala muito, fala-se muito e falam muito. Bom, lá no primeiro exemplo, que fala muito, o sujeito de fala, ele é oculto, pois só é possível empregar a terceira pessoa do singular, sem explicitar, ou seja, sem mostrar o sujeito, quando este já é identificado pelo contexto, né? Já no segundo, que fala-se muito, o sujeito é indeterminado, pois a presença da partícula se torna impossível identificar quem fala. Então, o se, acompanhando o verbo fala, ele indetermina o referente, ou seja, ele indetermina aqui o meu sujeito. Não sei quem é, não tenho noção. No terceiro caso, trata-se também, o terceiro caso falam muito. Bom, continuando. Nesse terceiro caso, que falam muito, trata-se também de sujeito indeterminado, pois o verbo na terceira pessoa do plural, sem explicitar o referente, não permite que se identifique quem fala. Tá bom? Entenderam isso aí? Agora vamos ver mais um pouco de funções sintáticas do pronome se. O pronome se, ele vai desempenhar uma variedade de funções na língua portuguesa. Trabalharemos apenas as funções partícula apassivadora, indeterminador do sujeito, pronome reflexivo e reflexivo recíproco. Como partícula apassivadora, o pronome se, quando acompanha verbo transitivo direto, forma a voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo tem de concordar em número e em pessoa com o sujeito, paciente. Exemplo, vende-se fruta. Quem é o sujeito? Fruta. Porque fruta é vendida. Eu posso falar que fruta é vendida porque o verbo está no singular, tá? Nesse segundo aqui, frutas já vai para o plural. Então, automaticamente, o verbo também vai. Por quê? Porque frutas é sujeito. Então, ficaria na voz passiva sintética, na voz passiva analítica, porque essa daqui é a sintética, nós falaríamos frutas são vendidas, tá? Aluga-se esta loja, tá? Singular. Então, esta loja é alugada. Também, isso daí, sujeito paciente, ok? Alugam-se estas lojas, sujeito, estas lojas.
Comprou-se a casa. Quem é o sujeito? A casa, tá? Porque a casa foi comprada. Compraram-se as casas. Sujeito, as casas na voz passiva analítica. As casas foram compradas. Ó, foram, verbo auxiliar, compradas, verbo principal no particípio. Apontava-se um problema. Sujeito, um problema. Apontavam-se problemas. Quem é o sujeito? Problemas, tá? Isso aí é para a gente recapitular. E como índice de indeterminação do sujeito, na função de indeterminador do sujeito, o pronome se acompanha verbos que não são transitivos, diretos, isto é, vem ligado a verbos intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Vamos ver alguns exemplos. Trabalha-se demais nesta empresa. Ó, verbo de ligação, verbo intransitivo mais a partícula se igual a sujeito indeterminado, tá? Verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento, tá? Confia-se em Deus, verbo transitivo indireto mais a partícula se. Porque quem confia, confia em alguém. Olha aqui a nossa preposição e olha aqui a pessoa a quem se refere, que é Deus. Então vamos lá. Verbo transitivo indireto, porque quando eu tenho preposição ele é indireto, né? Mais a partícula se igual sujeito indeterminado. Era-se feliz naquele tempo. Era é um verbo de ligação. Se, partícula passiva do, igual a sujeito indeterminado. Como pronome reflexivo ou reflexivo recíproco? Na função de pronome reflexivo, a partícula se colocada como pronome pessoal oblíquo átono, na voz reflexiva. Conforme você estudou lá no módulo anterior, lembra que nós vimos voz passiva, voz ativa, as vozes reflexivas, voz recíproca. O que é reflexiva? É quando você faz e sofre a ação. Ele se cortou, quer dizer, cortou ele mesmo. Então, isso aí é reflexiva. Isso acontece quando o sujeito de um verbo, seu objeto pronominal, se referem à mesma pessoa gramatical. Exemplo, Luana molhou-se toda ao derrubar o suco. Quer dizer, Luana se molhou porque ela mesma derrubou o suco e molhou a ela mesma. Ela não molhou o coleguinha, ela própria se molhou. Olha o se aí como representando a nossa voz reflexiva. Olha, ele deitou-se cedo porque teria aula no dia seguinte. Na função de pronome reflexivo recíproco, a partícula se indica uma ação expressa mutuamente pelo verbo, isto é, realizada por dois ou mais indivíduos. Vamos ver um exemplo. Eles fizeram as pazes e deram-se as mãos. Os alunos juntaram-se para homenagear a colega. Olha só, quando a gente fala em reflexivo recíproco, eles fizeram as pazes, então um e outro, e deram-se as mãos. Então, um deu a mão ao outro. Então, um praticou a ação e também sofreu ação. E isso foi mutuamente. Os alunos juntaram-se, então todos eles se juntaram. Então, um juntou com o outro. Por isso que ele é um pronome reflexivo e recíproco ao mesmo tempo. Porque reciprocidade é aquilo que eu recebo mediante aquilo que eu faço, certo? O reflexivo é quando eu faço contra mim mesmo, ele faz contra ele mesmo. É o sujeito praticando e sofrendo ação. E já no recíproco, o sujeito tanto faz quanto também recebe a ação e pratica também com os outros, tá? Então, essa foi aí a nossa aulinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão me chamar no privado, ok? E o que eu quero aqui? Eu quero que vocês, tá? Quem tem o livrinho, vai fazer os exercícios da página
41, tá? Da página 40, da página 41 até a página 45, tá? E quem não tem o livrinho, eu estou enviando para vocês um exercício em PDF, tá bom? E aí vocês façam os exercícios. Gente, entrou na aula, marca presença, por favor, porque tem gente que esquece e aí ganha falta. E eu não tenho como depois voltar, né? Para saber se você realmente frequentou a aula. Então me dá um bom dia, diga um ok, tá legal? E depois me envie os exercícios. Pode fazer o exercício com tranquilidade, porque são vários exercícios. Façam com atenção, me procurem no privado para tirar as dúvidas. Não fiquem com dúvida, por favor, ok? Eu quero um monte de aluno aí me procurando o tempo todo. Comigo não tem sábado, domingo, feriado, horário, não tem nada. Podem me procurar porque eu respondo pelo celular mesmo, onde quer que eu esteja. Tá legal, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!